Pessoal, nos próximos stories aí, vocês vão falar um pouco sobre Capitólio em Minas Gerais, para tentar entender o que foi esse acidente lá, com o desmoronamento rochoso que nós vimos aí nas últimas horas desse dia, desse sábado, tá bom? Primeiro passo para entender o que aconteceu lá em Capitólio, em Minas Gerais, é entender que a região é uma região que foi constituída para um grande lago artificial para geração de energia elétrica na construção da hidrelétrica de Furnas. Essa hidrelétrica que foi construída na década de 60 para geração de energia elétrica. A região dos lagos foi constituída para isso e hoje em dia tem um grande atrativo turístico pela beleza paisagística que se formou nessa região. Sigam nos próximos stories para você entender um pouco mais sobre isso. A região de Capitólio, em Minas Gerais, próxima à represa de Furnas, está distante a 320 km aproximadamente de Belo Horizonte e aproximadamente 420 km aqui da cidade de São Paulo. E é uma região muito procurada para fins turísticos e para fins imobiliários também. Ao entorno da represa de Furnas, muitos condomínios foram constituídos e lá também grandes clubes e iates também são utilizados para poder aproveitar da beleza paisagística constituída desse lago que foi criado. Como dito no stories anterior, esse lago constituído ele gera energia elétrica lá no Rio Grande, em Minas Gerais, e ele tem uma capacidade de geração de energia muito boa, que tem de estado de São Paulo, de Minas Gerais, boa parte da região sudeste, sim. E este lago foi constituído em uma região formada por rochas sedimentares. As rochas sedimentares é uma rocha muito mais fraca, muito mais fácil de ser quebrada do que as rochas magmáticas, né? E por isso que ela tem uma certa preocupação e um cuidado a mais para o seu tratamento. Nas épocas de chuvas e épocas em que a quantidade de água é muito maior, as cabeças d'água aparecem também nas cachoeiras. E ali, a capacidade que aquelas rochas têm, naturalmente, elas poderiam se desagregar. Agora, nós sabemos o tanto quanto isso já tinha sido previsionado há um tempo atrás, porque essas rochas já estavam começando a se desagregar há um certo tempo. E aí, a questão de turismos realizados nas regiões em que deveria ter um controle melhor para isso, ou pelo menos que se preservasse a vida das pessoas. Vou mostrar para vocês agora aqui em cima sobre as Cataratas do Iguaçu. As Cataratas do Iguaçu ela tem uma formação rochosa muito forte e ali se propõe ali um volume de água muito grande e resistente até em todo o cânion, em toda a região formada pela sua constituição do rio Paraná e também do rio Iguaçu. É uma rocha chamada basalto. Já a rocha sedimentar, que é formada na região de Furnas, é uma rocha muito mais fraca, que ela recebe ali, além da capilaridade das águas que se infiltram, de temperismo químico e físico, que vão desgastando na rocha do seu topo até as suas bases também. Lembramos que elas estão imersas em águas as quais elas não eram originais, elas foram inundadas. Isso já nos dá a entender que é uma região que pode se preocupar, sim, com a questão dos acidentes. Para quem ficou um pouco curioso, um pouco curiosa aí, as rochas são formadas por vários processos químicos, físicos e naturais do próprio planeta. As rochas sedimentares, características lá da região de Capitólio, são rochas formadas por camadas de sedimentos e elas passam processos químicos e físicos, só que elas têm mais facilidade de quebrar-se do que as rochas magmáticas, como exemplo do basalto, exemplo também do granito. São rochas de origem vulcânica, de resfriamento do magma, ora sob erupção ou ora resfriado internamente na crosta. Cabe dizer também que algumas rochas lá de Capitólio passaram por processos de metamorfismo, as rochas metamórficas, e elas também são mais fracas, mais frágeis também, se comparadas às rochas graníticas ou rochas basálticas, que são rochas de origem vulcânica, chamadas de rochas magmáticas, tá? Abraço, pessoal, até mais aí, curtam as férias e provavelmente teremos algumas novidades de vídeos e sequências aqui nesse canal e aqui no Instagram também. Algo que pode ser previsível. Algumas pessoas já diagnosticaram que essas rochas estavam em processo de degradação, em processo de desagregação. E isso daí poderia ser evitado. Que nós possamos, nos próximos eventos futuros aí, também pensar no turismo que é propício para esses lugares, mas também que a gente possa pensar na segurança das pessoas que frequentam esses lugares também. Certinho, pessoal? Abraços, até mais.